Oi gente, sejam bem-vindos ao vídeo explicativo sobre o Notion. Aqui a gente vai mostrar para vocês passo a passo, desde as ferramentas e funcionalidades mais básicas até as mais avançadas, para que vocês realmente consigam usar esse aplicativo e tenham tudo documentado para que consigam assistir quantas vezes for necessário esse vídeo. Então bora para a explicação. Notion é um software voltado para organização e anotação que se molda de acordo com as suas necessidades. Ele funciona através da criação de páginas. É basicamente uma página em branco que você configura do seu jeito, então ele é extremamente personalizável. E o mais legal é que ele concentra funções de várias ferramentas em um lugar só. Então você não precisa mais usar 5 aplicativos diferentes para conseguir se organizar. Você substitui todos eles pelo Notion. A gente fala que ele é um aglomerado de funções, extremamente prático também. Você consegue usar esse software ou pela versão da web mesmo, ou então baixando o aplicativo que tem tanto para o computador quanto para o celular. Agora que a gente já está aqui no Notion, eu vou explicar para vocês as ferramentas do aplicativo. Mas antes, só para vocês entenderem, isso aqui que vocês estão vendo é uma página em branco, tá? Meio que default do Notion. Eu já vou falar também como que a gente vai mexer nessa página, né? Como que dá para se organizar, enfim. Mas antes, vamos dar uma olhadinha nesse canto superior direito. Primeira coisa que a gente vê é o Share, né? Aqui a gente consegue compartilhar a página do Notion para a web, isso feito por meio de um link. E também dá para escolher qual tipo de acesso que essas pessoas que vão estar mandando o link vão ter. Então, se elas vão só editar, só comentar, enfim. Também dá para adicionar pessoas por meio do e-mail, por exemplo. E o legal daqui é que tem como você escolher o tipo de acesso individualmente que cada pessoa vai receber. Aqui no favorito, dá para você favoritar essa página. A partir do momento que você faz isso, ela já vem automática aqui para a esquerda, né, na aba de favoritos, enfim. E aqui nos updates, você recebe basicamente as notificações de mudança que aconteceram nessa página. E o legal é que você pode escolher por seguir ou não essa página, né? A partir do momento que você segue uma página, você passa a receber todas as notificações já de qualquer mudança que aconteceu dentro dessa página, tá? Indo aqui para os 3 pontinhos, tem como você escolher a fonte que essa página vai receber. Também dá para diminuir um pouquinho a letra, se for de preferência. Dá para escolher também se a página vai ficar centralizada ou se ela vai ficar mais para a esquerda. Uma coisa legal é que dá para bloquear a página e a partir desse momento ela não fica mais editável, ela vira uma espécie de PDF. E as últimas funções mais importantes são essa de importar e exportar, né? E aqui dá para importar vários arquivos, né, no importar, de diferentes aplicativos, como por exemplo o Word, o Trello, o Asana, o Evernote. Então vamos supor que você tenha várias informações importantes no Trello, dá para você transferir tudo para cá e é muito fácil. E também dá para você exportar, né? Então, por exemplo, transformar uma página em um PDF, exportar, ou então em um HTML para inserir em um site, ou então transformar uma tabela dentro do Notion em um CSV, dá para fazer várias coisas. Agora, passando aqui para o canto esquerdo. Aqui em cima, a gente tem o que é chamado de Workspace, né? Tem várias pessoas que decidem criar vários workspaces, um para cada área da vida. Tem pessoa que decide criar um workspace só e colocar várias páginas das áreas da vida dela dentro de um workspace só. Isso vai de organização pessoal de cada um, tá? Bom, vamos para funcionalidades então. Aqui no Quick Find é legal para vocês encontrarem as páginas fáceis. Então, como assim? Quando vocês começarem a usar o Notion, vocês vão perceber que vocês vão criar páginas dentro de páginas, dentro de páginas. E aí, para vocês encontrarem mais rápido, vocês digitam aqui o nome da página. Nesses All Updates aqui, dá para vocês receberem as notificações, como eu falei. Nesse Inbox, são as mudanças relacionadas a você.
tá? Nesse following são as mudanças relacionadas a páginas que você segue e nesse all são todas as mudanças, beleza? Já indo para essas ferramentinhas aqui, basicamente aqui vocês vão encontrar as informações da conta, né? Vocês também conseguem ver os aplicativos que vocês decidiram linkar no Notion de vocês, dá para vocês colocarem a outra opção de aparência, mas é basicamente mais informações de conta e mais configurações também aqui. Também tem as páginas, então vocês vão ver que conforme vocês forem criando páginas, elas vão estar ou favoritadas, ou então privadas, ou então páginas compartilhadas, né? Como eu falei, quando vocês forem criando páginas dentro de páginas, elas vão aparecer nessa setinha aqui. Então, se eu criasse uma outra página em cima dessa, como eu vou fazer daqui a pouco, ela vai aparecer aqui embaixo. Então, assim, é bem visual e bem prático, vocês vão percebendo isso. Por último, de mais importante, nesse menu, a gente tem os templates, que são basicamente páginas prontas que o Notion oferece pra gente. Então, tem de várias áreas, ó, como vocês podem ver aqui, tem design, educação, engenharia, pessoal. Então, são páginas basicamente já prontas, são algumas sugestões que eles dão. Se vocês gostarem de alguma coisa, vocês podem clicar aqui e vai transformar direto a página de vocês nesse template. Lembrando que, obviamente, é personalizável. Então, se você gostou do formato, por exemplo, e quer mudar as coisas que está escrito, óbvio que você pode fazer isso. Tudo no Notion é personalizado. Bom, essas são as funcionalidades mais importantes do menu. Então, agora eu vou explicar para vocês, passo a passo, de como se mexe nessa ferramenta. Como eu já tinha dito, isso aqui é uma página em branco, meio que default do Notion. Para criar páginas em branco, vocês podem vir aqui do lado esquerdo e clicar em adicionar página, ou então aqui embaixo e clicar em nova página, tá? É a mesma função. Bom, aqui, quando vocês já vêm para cá, a gente tem algumas opções. A primeira é transformar isso em uma página em branco com ícone. A segunda, transformar em uma página em branco sem ícone. A terceira, transformar isso aqui em um template daqueles prontos que eu falei que o Notion já oferece pra gente. Ou então dá para importar coisas de outros aplicativos que eu também já disse, como por exemplo o Trello. A gente também pode transformar isso aqui em uma database, tá? Que seria uma tabela, um quadro do tipo Kanban, que a gente está acostumado pelo Trello, uma lista, um calendário, enfim. Eu sempre indico não transformar isso direto em uma database, tá? E sim em uma página em branco. Por quê? Quando eu crio, por exemplo, uma tabela por aqui, eu vou ficar limitada a escrever só coisas dentro dessa tabela. Já, se eu escolher uma página em branco, eu consigo colocar uma tabela dentro dela, mas não fico limitada apenas a esse formato. Então, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai clicar aqui em página em branco com ícone, mas podia ser sem ícone também. Vocês vão ver que eles já colocam meio que um íconezinho aqui, mas vocês podem mudar, vocês podem escolher entre esses, ou vocês também podem colocar uma imagem que está no computador de vocês, ou colocar um link de uma imagem que vocês pegaram na internet, por exemplo, tá? Eu vou escolher esse íconezinho aqui e também vou adicionar uma capa. Eles também já escolhem uma capa, tá? Meio que default, mas também dá para mudar, colocar o link, colocar alguma imagem que tá no seu computador ou escolher dessa galeria que ele já disponibiliza pra gente. Então, aqui eu vou colocar o título, tá? De treinamento. E agora a gente vai conseguir explorar direitinho, passo a passo, de cada funcionalidade que existe aqui no Notion. Bom, vocês puderam perceber que eu mudei a capa, coloquei algumas palavrinhas de exemplo, né, aqui, só para que realmente a gente possa passar por todas as funcionalidades. Então, cada palavra eu vou atribuir uma função diferente, para no final a gente ter um panorama geral de como que o Notion funciona. Antes de passar para as funções, eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre a praticidade do Notion. Então, vocês conseguem perceber que cada palavrinha que eu escrevi, ela meio que se transformou num bloco, né? E o Notion, ele é muito moldável. Então, por exemplo, se você não quiser linhas, você quiser que essas palavras estejam dispostas em colunas, é só vir aqui e arrastar, né, pro lado, e você vai ver que rapidamente elas já vão começar a se moldar exatamente de acordo com as suas necessidades, tá? Então, esse é com certeza um dos diferenciais do Notion. Então, agora que eu já expliquei essa parte, vamos para as funcionalidades.
Primeiro são as mais básicas que qualquer aplicativo tem, que é você transformar o texto em negrito e em itálico. Mas realmente o legal do Notion tá nessas bolinhas. Quando eu clico aqui, vão aparecer algumas opções, então eu posso deletar esse texto, eu posso duplicar o texto, né, como eu acabei de fazer. Eu posso colorir também tanto a letra quanto o fundo desse bloquinho, mas o mais legal tá nesse transformar em. Quando eu digito alguma coisa no Notion, automaticamente ele já vem na função de texto. E aí eu posso transformar esse texto em qualquer uma dessas outras funções, né? Essas 3 primeiras são os títulos, então você tem 3 opções de título. O primeiro é o maior de todos, o segundo é o intermediário e o terceiro é o menor. A única coisa que difere eles é realmente o tamanho. Então eu vou colocar só o 2, por exemplo, para vocês verem como que ele se destaca em relação aos outros textinhos. Além disso, também dá para transformar esse texto em uma página. E aí entra aquele conceito que eu falei para vocês do Notion de páginas dentro de páginas. Então, quando eu clico aqui, vocês já vão ver que esse bloco, ele se tornou clicável, né? Então, se eu clicar aqui, vai aparecer exatamente aquela página em branco default do Notion que eu mostrei para vocês lá no comecinho. E o legal é que se eu vier aqui no canto esquerdo, vocês já vão ver que essa página já apareceu no drop-down. Né? Então, todas as páginas que vocês forem adicionando, elas já vão aparecer aqui uma embaixo da outra. Então, ele é realmente muito prático, o Notion. Além disso, a gente também consegue transformar em uma listinha de afazeres, tá? Então, por exemplo, corte, introdução, enfim, aí conforme você vai ticando, ele vai riscando. É uma ótima ferramenta de organização pessoal de tarefas, por exemplo. Também dá para colocar em tópicos, né, que a gente usa muito, essas bolinhas. Também dá para colocar em tópicos, só que em forma numérica, né, então ele vai numerando as coisas para você. Bom, e aí dá pra gente transformar também nesse toggle aqui. Esse toggle, ele é bem legal, né, ele é um diferencial também no Notion, porque, por exemplo, ó, a gente tem o roteiro, né, eu vou colocando coisas relacionadas ao roteiro. Então, sei lá, são 3 partes, enfim. E aí, quando eu clico nessa setinha aqui, você vê que ele esconde tudo que você escrever embaixo desse roteiro, ele vai esconder. Então, assim, é muito legal para quem é minimalista, para quem não quer muita poluição visual, é muito legal essa ferramenta. E aí, por último, de mais importante, além desse código e essa equação que a gente não vai usar muito, se você quiser colocar uma frase ou uma palavra em destaque, você pode escolher ou colocar esse quote aqui, ou colocar esse callout. Então, por exemplo, eu vou colocar esse quote, tá vendo? Ele dá uma destacada, então se você quiser colocar uma frase de efeito, alguma coisa assim, você pode escolher uma dessas duas funções. Se eu vier aqui para baixo, tá vendo que tá escrito digite barra para comandos? Eu vou digitar a barra. Aqui vocês conseguem perceber que esses primeiros são exatamente as funções que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então, eu vou dar uma pulada nelas. Se a gente vier aqui para baixo, vão ter outras funcionalidades muito legais do Notion. Então, por exemplo, você pode mencionar uma pessoa, isso é muito importante quando você tiver em um workspace que você trabalha com mais pessoas, quer, enfim, mencionar uma pessoa porque é alguma coisa urgente, dá para fazer isso. Dá para você mencionar outra página em uma página, então, por exemplo, eu quero ter fácil acesso para outra página, que não tem nada a ver com isso que eu tô fazendo, dá pra você escrever essa página aqui, você só clica e já é direcionado para aquela outra página. Dá pra você colocar também uma data ou um lembrete, e é bem legal isso porque o Notion vai estar sempre te mandando notificação. Ou então você pode simplesmente adicionar um emoji, ou então uma equação. Agora, essa parte é importante, tá? É do database. Lembra quando eu falei pra vocês que é bem melhor vocês escolherem uma página em branco e não um database direto, porque você não fica limitado, né? Quando você tem uma página em branco, você pode sim adicionar um database. Então é exatamente isso que está acontecendo aqui, tá? Eu criei uma página em branco e tem todas essas opções de database que eu posso incluir aqui. Então, por exemplo, eu vou escolher uma tabela. Percebam que eu tenho a tabela aqui, mas eu não fico limitada, tá vendo? A só escrever dentro da tabela. Eu consigo fazer todas as outras coisas que eu conseguiria fazer normalmente em uma página em branco. Bom, perfeito. Continuando aqui, a gente vem para a parte da mídia.
Aqui o Notion também ele é bem legal porque você consegue adicionar imagens, vídeos, áudios, tudo dentro do Notion. Então, por exemplo, vocês conseguem colocar um vídeo do YouTube dentro do Notion, e eu não tô falando do link, tá? Eu tô falando realmente do vídeo. Você pode clicar para assistir o vídeo dentro do Notion. Mesma coisa com imagem, mesma coisa com áudio. Ou então você pode simplesmente colocar o link de um arquivo, ele vai ficar mais ou menos nesse estilo que tá nessa fotinho. Você clica e ele já te direciona para a página do arquivo. Ou então, se você quiser, por exemplo, se você optar por não colocar o link do PDF, você já pode anexar direto o PDF aqui. Ele vai mostrar direitinho a fotinho do PDF, inclusive você pode clicar nele, enfim. De qualquer forma, eu vou mostrar direitinho exemplos para vocês, tá? Para vocês conseguirem entender as diferenças entre todas essas funções. E aqui também tem alguns aplicativos linkados ao Notion, tá? Então a gente tem o Drive, temos o Miro, o Google Maps, enfim. E aqui são algumas opções de aplicativos que você consegue colocar arquivos direto nessa página aqui do Notion. Eu vou dar um exemplo para vocês de como fazer isso com o Google Drive. Olha, só para vocês entenderem, eu coloquei exemplos daquelas funçõezinhas que eu falei do final, que é para vocês não confundirem. Então a primeira, eu coloquei uma imagem direto da internet, eu fiz isso por meio de um link, e vem realmente a imagem, tá? Não vem o link que você tem que clicar, você pode já colocar direto a imagem. Também fiz isso com um vídeo, também coloquei com um link, e percebo que eu consigo assistir o vídeo mesmo pelo Notion, eu não preciso abrir no YouTube, por exemplo, para assistir, tá? Oi, gente, tudo bem? Enfim, aí seguindo aqui, eu também falei que você tem como colocar arquivos por meio de links. Então, por exemplo, aqui é um PDF que eu anexei, eu clico, ele já abre diretamente, ou então você consegue colocar direto o PDF, tá? Sem ter que colocar um link e mandar, e percebam que eu consigo mexer aqui no PDF. E por último, aqui está um documento do meu Google Drive, que eu linkei com o meu Notion. Como eu falei, tem vários aplicativos que você consegue colocar arquivos deles nessas páginas. E aqui eu coloquei um exemplo de uma apresentação que eu tinha feito direto do meu Google Drive. E bom, gente, essas são as ferramentas mais básicas e essenciais do Notion. Espero que isso tenha ajudado vocês a começarem a mexer nesse aplicativo incrível. Dando continuidade à explicação da Fran, agora eu vou explicar para vocês um pouco das funcionalidades mais avançadas dentro do Notion. Eu vou começar então agora falando sobre a parte de database. Como vocês podem ver aqui quando escrevemos uma página em branco dentro do Notion, temos aqui algumas opções de database. Temos parte de tabela, board, lista, calendário, galeria e timeline. Porém, uma das recomendações que eu faço quando você quiser mexer com database, não crie algum desses exemplos primeiro. Primeiramente, coloque uma página em branco, insira o comando, que no caso é barra, role até a parte de baixo até você chegar na parte de database. E se você já estiver mais familiarizado, você pode até mesmo já escrever o nome para poder utilizar. Vou utilizar então agora o exemplo de tabela. Então aqui a partir do momento que nós criamos a tabela, nós temos que dar um título para ela. É uma recomendação fundamental que vai ajudar muito mais vocês no futuro, como eu vou mostrar posteriormente. Então eu vou colocar aqui o nome de tarefas. Aí dentro dessa tarefa eu vou dar um nome para ela. Para o nosso primeiro exemplo, vou colocar Notion. Aqui nós temos aqui a parte de tags, né? Aqui você pode colocar várias coisas diferentes. Primeiro você pode renomear, então vou colocar aqui como tópico. E aqui você pode escolher que tipo de propriedade você gostaria. Então você pode ter texto, número, uma parte de seleção, multi-select, também a seleção você pode escolher mais de uma, data, pessoa responsável, você pode colocar tipo um arquivo de dentro do seu computador, checkbox, uma URL de algum site, um e-mail, um telefone, além das funções mais avançadas que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Então eu vou começar aqui criando uma parte desse multi-select mesmo e vou colocar aqui como, por exemplo, treinamento, certo? Aí aqui eu vou colocar para vocês status, vou colocar aqui como função select, vou colocar, por exemplo, em andamento. E além disso, vou vir aqui e colocar uma data para vocês. Vem aqui, eu vou colocar data de entrega
e vou colocar aqui, por exemplo, para amanhã. E aqui, como não foi, eu vou escrever de novo, né? Em andamento. Prontinho. Aqui nós criamos o primeiro exemplo. Claro que você pode acrescentar quantas coisas você quiser, e aqui você vai colocando uma tarefa embaixo da outra. E dentro da sua tarefa do Notion, você pode criar, você vai abrir, vai ter uma outra página, vai vir com aqueles tópicos que você já escreveu aqui em cima. E além disso, você vai vindo aqui, ó, e seleciona várias coisas. Pode escrever, você fala, vou fazer uma introdução do Notion aqui, vou escrevendo, e várias coisas assim. Dando uma avançada no tempo, assim, né? Agora eu vou trazer para vocês o continuamento da parte das databases. Como nós temos aqui a parte de tarefas, eu completei ela com algumas outras coisas aqui para poder a gente utilizar o exemplo agora. Primeiramente, eu gostaria de explicar para vocês um pouquinho sobre a parte de filtro e na parte de você colocar também a ordem que você quer as coisas. Então, se você vir aqui nos 3 pontinhos, temos aqui a opção de filtro, onde você pode simplesmente criar qual filtro você gostaria. Então, por exemplo, eu gostaria de saber apenas as coisas que estão concluídas. Então, vem aqui nos status, vem aqui na parte que tiver concluído. Ele vai mostrar apenas as coisas que estão concluídas para mim. E assim eu já deixo aqui tipo o filtro dentro dele, correto? Aí, por exemplo, eu quero agora, vou excluir o filtro, né? Vou colocar a ordem de seleção. Aí, por exemplo, eu tenho aqui a ordem de seleção, eu vou colocar, por exemplo, por data, cadê? Data de entrega, e vou colocar tipo ascendente. Aí vai vir aqui a data certinho, da que for mais próximo para você entregar até a que está mais longe. A partir disso, eu vou também mostrar agora um pouquinho mais sobre as funcionalidades e as coisas que tem aqui dentro que você pode fazer no seu database. Então você aqui tem aqui a parte de propriedades. Propriedades você vai conseguir selecionar quais coisas você quer que apareça. Por exemplo, eu não quero que apareça status. Eu só venho e excluo aqui, mas ele ainda continua existindo. Se você quiser mudar a ordem, eu posso colocar o status aqui, ele pega e mudou a ordem para você. Um pouquinho mais adiante, nós temos aqui também a parte de templates, então temos alguns templates como a Fran mesmo havia mostrado anteriormente. Nós podemos também transformar o database em uma página, conseguimos também inserir um CSV também aqui dentro e além disso podemos exportar essa tabela também. E aqui você pode também travar o seu database. Outra coisa muito interessante sobre os databases é que você, por exemplo, você está aqui na forma de tabela. Fala, não, eu gostaria de ter uma visão diferente, eu quero ver pela data de entrega, eu quero um calendário. Aí você vem aqui, adiciona uma vista, você pode vir na adição de calendário, cria ela, e a partir disso, agora, ó, a partir do menu que foi criado, vocês vão ter, por exemplo, um calendário aqui para vocês, com as tarefas que vocês têm que entregar no dia 2, dia 4, dia 5 e assim por diante. Gostaria agora de explicar para vocês duas propriedades avançadas dentro do Notion. Quais seriam elas? Eu vou criar aqui uma coluna nova, né? Vou colocar aqui, por exemplo, nós temos essas duas, que são a Relation e a Rollup. Como funciona? O primeiro que você tem que fazer é basicamente para você poder criar relações entre duas tabelas diferentes. Nós temos aqui a tabela de tarefas, temos a tabela dos projetos. Então, eu vou colocar, por exemplo, uma relação. Coloquei a relação aqui, vou colocar, por exemplo, ela com a de projetos e pronto. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, projeto relacionado. Com isso, agora eu vou criar, por exemplo, outra coisa, mas aqui agora na tabela de baixo, eu vou criar um rollup. Aí ele vai pegar, esse rollup, ele vai pegar qual é a relação é dessas tarefas, qual propriedade que ele quer pegar daqui de cima, vou colocar, por exemplo, o custo, e vou colocar, por exemplo, para fazer a soma, correto? Aí eu venho aqui e coloco custo total. A partir do momento que eu coloquei custo total, ele vai dar aqui, por exemplo, 0, porque não tem nenhuma tarefa relacionada. Mas agora eu vou começar a parte interessante. Por exemplo, nós temos aqui Notion. Notion, eu vou colocar ele como se fosse uma ferramenta. Vou colocar aqui a questão da OKR, como se ela fosse uma ferramenta também. Vou colocar aqui a parte do Slack, como se fosse uma ferramenta. Oratória, como uma soft skill. E aqui a parte da liderança como a soft skill. Como vocês podem ver, ele já apareceu aqui embaixo para a gente. Aí, por exemplo, aqui eu quero sumir com essa coluna, posso colocar para esconder ela. Aqui nós temos a relação, então, por exemplo, o treinamento do Notion está relacionado ao projeto de ferramentas, OKR, a ferramentas, assim por diante. E aqui, ó, com esse rollup, eu consigo fazer, por exemplo, o custo total. Então, tipo, o custo total de todas as coisas que tem que fazer de ferramentas é R$30. E o custo total da soft skill é 25. Aí, não quero saber a soma. Eu quero saber, por exemplo, outra coisa. Vem aqui na parte de configuração
e posso mudar. Não quero saber a soma, eu quero saber a média. E vai dar a média dos preços. Eu quero saber, por exemplo, adicionando aqui, quero saber qual é o mínimo, o máximo e assim por diante. O que você gostaria de saber, tem várias outras coisas diferentes. E aí é mais interessante ir clicando para cada um para saber qual é a funcionalidade de cada uma aqui dentro. Para finalizarmos, gostaria de mostrar para vocês a última funcionalidade que a gente podemos utilizar com os databases. Como vocês podem ver, aqui nós temos duas páginas, temos a Leandro e da Fran. Como vocês podem ver, aqui nós temos dois responsáveis também. Utilizando, vou entrando aqui na parte do Leandro, o que nós podemos fazer? Vou criar uma página vazia, vou inserir um comando e a partir disso eu vou escrever o seguinte, vou colocar linked database. A partir disso, ele vai aparecer para você selecionar qual database você quer. Então aqui nós temos a opção de tarefas e como vocês podem ver, aqui nós temos todo aquele database que a gente linkou, aparece com o sinalzinho quando é algo linkado. Como fazemos? Eu quero saber aqui, na parte do Leandro, eu quero que ele saiba, por exemplo, só as coisas que estão relacionadas a ele. Então eu posso vir aqui, criar um filtro. A partir do momento que eu crio o filtro, eu coloco aqui como responsável, seleciono qual é a pessoa, e aí vai aparecer as coisas que apenas ela tem responsabilidade. Aí, por exemplo, voltamos aqui e vamos na Fran, por exemplo. Dentro da Fran, nós também fazemos a mesma coisa e conseguimos descobrir apenas as coisas na qual ela está responsável. Então essa é uma coisa muito interessante, onde você pode fazer links, então você pode aparecer a mesma tabela em diferentes páginas diferentes, e com isso você só deixa designado para cada página o que você gostaria de fazer com aquela tabela, o que você gostaria de visualizar naquela tabela. Agora que já terminamos o quesito dos database, além de toda a parte já apresentada pela Fran, é possível começar a utilizar a ferramenta e deixar florescer toda a sua criatividade para poder criar diversos templates diferentes para sua utilização. Esperamos que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um grande abraço e até mais.